gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Eu me sinto vinculado a essa casa, com os trabalhadores, e muita gratidão pelos trabalhadores ter organizado tudo isso pelo dia de hoje, né? E vai beneficiar todos nós, principalmente a mim, que eu tive que estudar e trazer esse assunto, e é muito interessante e instigante, né? Pelos estudos que eu estava fazendo, eu me deparei com várias coisas que eu ainda não havia percebido com a questão da fé. É muito mais do que a gente imagina, porque não é só a palavra fé, não é só pensar na fé. Tem tudo uma questão envolvida junto com a fé. Para que isso aconteça, nós temos que perceber as nossas ações, nós temos que perceber o nosso grau de entendimento do que é a fé. Então não é fácil, está lutando com isso há muito tempo, nós vamos ver em outros slides, mas quando a gente estuda para preparar uma palestra, a gente tem que ir mais a fundo, que é diferente quando a gente abre um livro e só lê, mas não estuda. Daí a gente não tem a interpretação real do que é. Porque o Evangelho é muito profundo, e os livros subsidiários que acompanham, como Emmanuel, Chico Xavier junto, são informações assim que você fala assim, meu Deus, é muita coisa. E realmente a gente precisa estar de olhos abertos, a mente aberta, para absorver isso, e daí a gente vai tentando entender passo a passo. É um trabalho gigante, não é do dia, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Bom, para iniciar, eu gostaria de trazer um texto que chama História da Fé. É uma história real, é verídica, e eu vou ler esse texto porque tem tudo a ver com o nosso estudo. Então, História de Fé. Quando a Revolução Comunista, no ano de 1919, criou uma situação política muito ruim na Rússia, uma extraordinária jovem de apenas 20 anos decidiu abandonar o seu país. Seu nome era Catarina Itok. Na verdade, aqui está traduzido, mas o nome real é Catherine. Seu nome era Catarina de Hill e ficou conhecida somente pelo seu título, a baronesa. Chegou a Londres, grávida do primeiro filho e sem recursos. O tio, que residia na América do Norte, lhe falou de Nova York, onde a riqueza era tanta que os dólares caíam das árvores. Ela foi viver em Nova York. Trabalhou numa lavanderia onde ganhava $8, dos quais mandava 2 para o marido e o filho que tinham ficado no Canadá. Tentou escrever para jornais contando casos da guerra da Rússia, que tão bem conhecida, mas ninguém se interessou. Buscou uma instituição de caridade, onde foi maltratada e humilhada. Nesse dia,
pensou em se suicidar. Dirigiu-se até no Rio Hudson e ficou olhando as águas. Foi quando ouviu uma voz: "Ei, loirinha, o que você está fazendo aí?" Era um motorista de táxi. "Quer que eu leve para algum lugar?" Ela respondeu: "Não tenho para onde ir, nem dinheiro para pagar o táxi." "Diga a verdade", continuou o homem. "Você estava pensando em pular na água?" "Nota-se pela sua cara de fome." Ele a convidou para comer um hambúrguer. Ela desconfiou. Ele insistiu. Era um pai de família e religioso praticante. Ela foi para a casa dele e passou 2 dias com sua família. Depois ele lhe emprestou dinheiro para pagar a pensão. Ela voltou a procurar emprego e no frio de manhã foi orando: "Meu Deus, perdoa-me aquele pensamento de desespero ao lado do rio. Ajuda-me a arranjar um emprego." Naquele momento, o vento forte lhe lançou no rosto um pedaço de papel. Era uma folha de anúncio de jornal pedindo empregadas domésticas. Catarina se animou. Era a primeira vez que ela via uma resposta e uma oração em vez de vir do céu, vir do chão, trazida pelo vento no pedaço sujo de jornal. Ela pensou: Deus é muito estranho mesmo. Bota motoristas de táxi atrás de uma jovem desesperada, fala na voz dos ventos e responde até pelo jornal. Mais tarde, se tornou rica, proferindo conferências pela América, contando a sua história. Em outubro de 1930, ela fundou as Casas da Amizade e mais tarde, numa ilha que lhe foi doada no Canadá, o Matona House, uma obra que ampara criaturas necessitadas. Por mais difíceis sejam os problemas, jamais pense em suicídio. Sempre existe alguém que pode ajudar você. E quase sempre essa pessoa está muito perto. Ore, procure, conte a sua dificuldade. Seja qual for a provação, entregue-se a Jesus em confiança. Ele é o caminho. Aguarde um pouco mais. Na fé e no auxílio, alcançará você. Esse texto é uma história real. E esse texto está do Momento Espírita, com base no artigo no Antigo Deus, no artigo Deus e a Baronesa, que é a Dilton Miesa, da Revista Internacional do Espiritismo, o Clarim, de outubro de 2000, do capítulo 19, livro Momentos de Renovação, pelo Espírito Joana de Anjos, psicografada com Divaldo Franco em 2012. Então vejamos aqui uma história de fé, mas nós vamos entender por que ela atingiu isso. Isso é muito importante, porque ela simplesmente não teve um nome certo, que
que simplesmente veio ou simplesmente foi uma... Não, ela sentiu algo que veio de dentro para fora. E aí nós vamos entender. Aqui está fé e razão. São duas coisas inseparáveis. Mas nós vamos concentrar na fé porque é a chave geral, né? E aqui embaixo está escrito: fé é mãe da esperança e da caridade. Escolhe o Evangelho, capítulo 19. Irmãos. Não está conseguindo passar de página? Não está conseguindo passar de página? Vê se está clicado em cima, se está o aplicativo está selecionado. Sim. Tá o capô. Sai ele. S. Hoje. Acho que só queria dar aqui, Gami. No Evangelho, no capítulo 19, tem uma passagem que diz: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando não sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus e lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar o demônio? Os discípulos perguntando a Jesus por que eles não conseguiram fazer isso. Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, iríeis a esta montanha, transporta-te daí e para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Aí São Mateus. Bom, aqui ele fala da montanha, mas não é a montanha física, não é a montanha terra, não é a montanha que nós conhecemos. São as montanhas que nós temos internamente, né? Então ele quis representar aqui um simples tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo. Você pode operar coisas incríveis. E isso está em todos nós. Mas não, o que a gente não consegue fazer? É a mesma situação, Pedro e outros, que não entendiam, não compreendiam, estavam perdidos, né? E quando Jesus fazia, eles falavam assim: mas peraí, por que ele faz e eu não consigo fazer? Porque eles levaram o menino lá para ser curado por eles, pelos discípulos, e eles simplesmente não conseguiram, pela incredulidade. Mas não é só a incredulidade, é o conhecimento da potência que nós temos. Isso está em todos nós. Quando no magnetismo, quando a pessoa estuda o magnetismo, a gente percebe que o nosso corpo ele gera energia, e essas energias normalmente elas são desperdiçadas
porque a gente não sabe usar. Então, o que ele está dizendo aqui é que todos podem fazer. Basta estudar, basta conhecer e ter vontade. E a palavra vontade vem basicamente em tudo naquilo que a gente não tem, que é não ter vontade. Então a gente não tem vontade e nada acontece. Preguiça ou qualquer coisa. Ou de simplesmente estudar, de conhecer, que não basta só ler, precisa estudar para compreender. Por exemplo, a fé, ela não para só na palavra fé, porque normalmente a gente já traz isso da questão religiosa. Então você já deve ter escutado falar da fé cega. O que é a fé cega? É aquilo que você não consegue fazer. Por quê? Porque você espera que tudo aconteça dentro da religiosidade, rezando, orando, para que Deus resolva os seus problemas e resolva as suas questões. E não é Deus. Os espíritos, eles acompanham a gente o tempo todo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. No sentido de que a gente abra a mente e estude. E o Espiritismo vem para ajudar, para dar força, para dar uma alavanca. Uma alavanca para que a gente possa subir e não ficar na horizontalidade. Vamos fazer. Sim, só serve. Excelente. Vamos lá. Tem um livro, Coletânea do Além, o Chico Xavier e Emmanuel, que traz essa questão do sentimento e da razão. Nós vamos entender como é que funciona a fé ligada com a razão. Por que a gente não atinge certas coisas por conta da razão? Então ele diz aqui, nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Por que ele diz isso? Porque a razão é que impede a gente de agir com fé. A razão, o que é? A razão é quando você está com razão. E você não importa quem quer que seja que está ao seu lado. Não, eu tenho razão. Então, normalmente acontece isso quando nós temos, vamos supor, encontros de qualquer natureza. Então, nós ainda estamos presos à razão, porque a gente está vinculado ao passado e a gente não progrediu ainda o suficiente para poder tirar essa razão, trabalhar a razão, porque a gente ainda pensa nos interesses próprios. Então, vamos supor, entre amigos ou pessoas dentro, vamos supor que você vai fazer uma reunião, você convida as pessoas para participar, os trabalhadores, tá? Você já vai com a mente ligada naquilo que você acha que é certo, naquilo que você acha que é correto, mas você pensa que está com a razão. E você não dá espaço para o diálogo, não dá espaço para conversar, para trocar ideias. E isso vem há muitos anos. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha essa razão no lado do interesse,
você bloqueia, então, a fé. Porque os dois estão juntos, apesar de ser perpendicular, mas o ponto de divergência é o mesmo. Quando eu trabalho a razão, eu tenho que trabalhar o sentimento. E é aí que entra a parte mais bonita do que eles recomendam fazer. Por exemplo, você tem determinadas situações em que você bate o pé, não, eu tenho razão, a pessoa está errada, a pessoa está equivocada. Mas também não dá espaço para a pessoa falar, para a pessoa conversar, para a pessoa trocar ideia. Por quê? Porque existe um interesse. Uma vez que a pessoa não trabalha isso com outra, ela simplesmente está interessada no, vamos dizer lá, no que ela pensa, né? Se é certo que o sentimento, sem a fiscalização do raciocínio, pode conduzir ao absurdo. O raciocínio, sem o sentimento, pode conduzir ao absurdo mais lamentável. Então veja aqui que quando a gente trabalha, quando a gente não tem esse sentimento, então existe uma dureza de tudo de nós. Se vocês observarem determinadas pessoas, né, a gente não está criticando, mas determinadas pessoas são completamente duras, cristalizadas. Então essa parte do sentimento não abriu, não deu espaço. Então a pessoa simplesmente não tem. É como se fosse vedado isto. Então ele trabalha só a razão e a fé não existe. Então ele não pode operar nada que vem de dentro para fora, porque o sentimento está bloqueado. Só a razão é que importa. Só a opinião dessa pessoa é o que importa. Então a pessoa passa a ficar isolada naquilo e repete o tempo todo. Então nós vemos isso em todos os lugares. Pessoas completamente duras. Você vê uma pessoa com dureza, ela não tem o sentimento aflorado. Ainda não conseguiu liberar isso. Uma vez que ele libera, então vai trabalhando a razão e vai deixando espaço para que a fé entre em ação. Porque ela por si só não faz nada. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa constitutiva. Se a perfeita harmonia de ambos, todo o trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro sem o segundo, o cérebro sem o segundo, sem o coração. Tens o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Então veja aqui, o cérebro, ele raciocina, ele opera, mas o coração está pendurificado, está cristalizado. Uma vez que isso acontece, então logo o sentimento não aparece, não flui. A pessoa passa a sofrer muito, porque ele fica numa opinião e nada muda. Então é muito complicado, porque não existe nada que possa mover, né? Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas em hipótese alguma pode prescindir da sua cooperação. O que ele está dizendo aqui? O Espiritismo pode ajudar, assim como o Junter, mas precisa estudar, precisa abrir essa mente. E ele diz, mas em hipótese alguma vai deixar de, ele não vai fazer tudo para você.
você tem que fazer alguma coisa. Por isso que ele diz, hipótese alguma pode prescindir de sua cooperação. Então nós temos que cooperar, fazer a nossa parte. Ele dá as ferramentas, né? Que são os livros, são os textos, a gente estuda, compreende, e daí nós vamos trabalhando esse sentimento que está cristalizado e vai abrindo aos poucos uma nova era, uma nova parte da vida da pessoa. Então, por isso que é importante o estudo. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Então, a razão, ela tem como objetivo de ajudar a fé. E a fé tem como objetivo ajudar a razão. Os dois juntos, daí você sobe, você vai para cima, você vai na verticalidade. Nós estamos, muitas pessoas, né, geral, estamos como que na horizontalidade. Então a gente não consegue ver além. Uma vez que você sobe, aí você avista melhor. Como você subir uma montanha. Você subiu, tua visão amplia. A primeira é o homem que termina na gloriosa etapa evolutiva. O segundo é o anjo que começa nas suas manifestações iniciais o caminho da espiritualidade pura. A razão é o caminho humano. O sentimento é a linha divina. Então nós temos duas coisas aqui trabalhando juntas, mas a gente está como que um lado só. A gente tem como trazendo há séculos e milênios isto implantado e aos poucos desenvolvendo. No livro Consolador, que é um livro interessante, que é de perguntas e respostas, através de Emmanuel. Então, tem algumas questões aqui sobre a razão. Ele diz, a pergunta 198, que ele pergunta, quer dizer, é perguntado ao Emmanuel: pode o racionalismo garantir a linha da evolução na Terra? O racionalismo é uma corrente filosófica que define a razão como principal ou única fonte confiável do conhecimento. Então, essa filosofia é que muitas vezes atrapalhou a humanidade, porque eles acreditavam exatamente só na razão e nunca pensaram na possibilidade de ter fé, porque até então eram os interesses, assim como hoje é o interesse material, é o interesse pessoal e nada mais. Eu não quero saber do outro, que cuide dele. Então é o egoísmo. Então o racionalismo, ele vem por muito tempo atrapalhando esse desenvolvimento. O Espiritismo vem quebrando isso, que as pessoas percebam que não é esse caminho que nós devemos seguir. Resposta: por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. A
A razão sem o sentimento é fria, implacável, com os números. E estes podem ser atores de observação, catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. Então, olha a resposta dele, que não pode ter essa separação. E é aí que está o nosso problema. Porque uma vez que a gente tem isso separado, nós estamos com problema. E vamos ter problema. Porque o sentimento não entra. Não tem como acessar. A pessoa fica vagando dentro daquela ideia. A pergunta 199, ele se pergunta: quando era a razão dispensa a fé? Então aqui está outra. Primeiro ele pergunta da fé sem a razão. Aqui ele pergunta da razão dispensa a fé. Vai ver a resposta. A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé, que ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, das estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorear-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis descidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligências, mas mobilizais todo conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões ofensivos. Pretendesse haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta, em glória e sem fim. Isso é o que nós observamos hoje. Isso é muito claro, porque a gente vê. Não é nada complicado para entender isso. Ainda, a humanidade está vinculada só com a razão. Então, quando ele comenta aqui dessas guerras, danças, crimes, porque ainda não florou o sentimento nessas pessoas. Líderes, né, que a gente tem, verem todos os dias na TV, no rádio, tudo quanto é lugar, rede social. A gente vê isso. Então, às vezes a gente pode se perguntar, mas por que isso ainda? Porque a humanidade não atingiu ainda o sentimento. Quando ele atingir o sentimento aos poucos, isso vai modificando o ambiente, vai parando de matar, vai parando de fabricar armas. Até agora não existe isso. Ainda estamos nisso. E há quanto tempo, se a gente for ler a história da humanidade, isso vem lá de trás. Só que lá atrás, a matança era diferente. A população era menor, as armas eram diferentes, ou só muda tecnologia. Então, as pessoas ainda estão presas nisso. Aí vem a pergunta, né? E quando isso vai acabar? Só Deus sabe.
O Consolador. Ainda continuando no livro Consolador, vai falar da fé. Pode-se definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, crer em Deus, às vezes é complicado porque a gente não vê. Mas, por exemplo, para a pessoa que tem isso cristalizado, não tem sentimento, ele pode até dizer lá, isso existe. Não roja de escutar isso. Eu não creio. Eu creio no que eu tenho, no meu dinheiro, na minha fortuna, na minha vida, nos meus prazeres. Então é isso que circula ainda na humanidade. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, essa modificação. Nós estamos nessa, como todos comentam, né, nessa transição, né, de mudança na humanidade, não é na Terra em si, não é no material, é na humanidade. Uma vez que a humanidade muda, tudo se modifica. E para isso precisa ter paciência. É um método que não pertence ao trabalho da espiritualidade. A gente não tem acesso para isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte por nós primeiro. Uma vez que eu faço em mim aquilo que eu aprendi, então eu vou passando adiante, assim como a gente está falando aqui, passa adiante, a pessoa percebe, usa, modifica, e aí se por frente. E é um trabalho, né, badalo. Não tem pressa, porque tem eternidade para resolver. E deixa que Deus resolva, né, o resto, a massa, que a gente não tem como modificar ninguém. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida, que sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço que eu deveria cumprir. Então a gente tem ainda essa questão religiosa. Eu, por exemplo, vi no catolicismo, né? Então a gente tem ainda essa questão religiosa que a gente aplica, mas fica esperando que as coisas aconteçam, rezando, orando e não faz nada. E não é meio assim. Como a gente falou aqui da história da baronesa, ela moveu as coisas, ela procurou saber, ela procurou ir atrás, né? Ela não ficou estagnada, esperando que tudo isso acontecesse. Claro, teve ajuda? Claro. Mas o trabalho que essa mulher fez é gigante, é gigante. Se vocês olharem na internet, vocês vão se surpreender com o trabalho que essa mulher fez. É gigante. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, que ela exprime confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa uma verdade redentora que edifica
no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao passa-se no escravo à vontade do Senhor. Tem um livro, Libertação, que é muito interessante. O livro Libertação é um dos livros da série Nosso Lar. E tem uma passagem que o André Luiz está numa conferência. E nessa conferência houve os relatos que eu achei interessante trazer aqui, porque isso está no plano espiritual. Eles sabem mais do que a gente, porque lá tem todo mundo, né? Talvez bibliotecas e fontes de informações que a gente não tem aqui. E aqueles que dão palestras lá no plano espiritual, como vou repetir aqui, é importante. Então, o André Luiz trouxe isso para a gente, para que a gente também dividiu isso com a gente, para que a gente perceba o trabalho que é feito do outro lado, né? Então, ele começa aqui. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flávio, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multicelulares recapitulações por milênios consecutivos. Isso o ministro falou. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa, era das grandes potências que exterminam o próprio irmão a tiros de fuzil. O que ele está querendo dizer aqui? Que há 40 mil anos atrás, nós saímos da adolescência, entramos na fase adulta em espírito. Então a gente começou na época a ter o livre-arbítrio. Mas ele está dizendo aqui que há 40 mil anos atrás, a humanidade começou a trabalhar a questão da razão. Se a gente pensar 40 mil anos atrás, até os dias de hoje, ele diz aqui que, na época, eles matavam as pessoas a golpes de sílex. Sílex é uma pedra muito afiada, eles usavam como armas ou para cortar qualquer coisa. Uma pedra dura, extremamente dura, mas muito afiada. Então, na época, como eles não tinham essas armas que nós temos hoje, então era com aquela pedra que eles matavam as pessoas. Numa cor, sem problema nenhum. Porque imagina 40 mil anos atrás, comparando atualmente, vamos dizer, hoje, era difícil. Porque não tinha, sabe, não tinha muito o que conversar. A matança era maior, mas a população era menor. Aí ele está dizendo aqui que ainda a gente continua matando. Ao invés de usar pedra, usa arma. O que mudou de 40 mil anos para cá? O estilo, né? Estilo. E desenvolvimento, tecnologia, acabou tudo isso. Mas continua matando. Então, o que acontece? Aqui a gente percebe que a razão
ainda não conseguiu atingir o objetivo que os espíritos ou a espiritualidade trabalha para que a gente saia desse campo, né, de interesses pessoais e abrir esse leque. Então, é um trabalho, veja que não é coisa de 10 anos, 2000 anos. Cristo veio há 2000 anos atrás, questão de 40 mil anos. É muito tempo. Todo esse tempo, a gente vem, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tentando sair desse roda-moinho para poder respirar e alcançar uma vida diferente. Às vezes a gente se revolta quando a gente vê as guerras ainda, porque a gente pensa, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? O que vai acontecer amanhã? Né? Mas a espiritualidade sabe mais do que a gente. E aí vem aquela questão, a gente tem que confiar em Deus e pensar que o plano espiritual, eles não estão parados só observando. Existem planos, existe uma estratégia. Só que é lento. Às vezes as pessoas se revoltam e falam assim, mas acaba logo com isso, né? Quer dizer, na nossa mente a gente ainda tem essa questão do acaba logo com isso, né? Destrói logo. Na espiritualidade não. Ele aproveita cada pessoa, cada ser humano como um anjo, porque será um anjo do futuro. Você fala, aí pensa, né? Pessoa que mata, que sabe, que não tem sentimento nenhum, vai se tornar um anjo. Pai, porque nós viemos também lá de trás, nós não sabemos o que nós fazemos. Então é um trabalho, sabe, tem que ter calma, tem que ter calma, fazer a nossa parte. Os campos da crosta planetária querem ser inteligência, aqui é inteligência, podem ser anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliaremos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os âmbitos da existência. Então, grifei aqui, auxiliaremos a sentir e reconhecer. Então, o que eles vão fazer? É fazer com que a gente mude a nossa razão e brote o sentimento. Quando isso acontece, a pessoa vai modificando, porque ela vai vendo um outro panorama. Então ela sai daquilo e entra numa outra era. É isso que estressa a gente e que a gente tem a capacidade de desenvolver tanta coisa, né? Tecnologia, o mundo está evoluindo em muitos campos e a nossa essência não muda. É um trabalho individual. O que eles recomendam é fazer a nossa parte. Mas o individual, com os líderes, né, como foi mencionado antes, que estão lá em cima e controlam a única coisa, decide o povo acompanhar. Então, mas esses líderes, antigamente sempre teve líderes, sempre aconteceu, sempre foi assim. Deixar que a espiritualidade resolva isso, porque a gente não tem condições de resolver. Não adianta eu me revoltar contra os líderes, porque eu não vou resolver o problema. Eu faço a minha parte, eu faço a sua parte. Então é isso que a gente tem que ver.
Enquanto você se revolta, mais contaminado você. Porque você vai se estressar à toa, vai induzir, né, a revelar as coisas, e é um perigo, porque você pode fazer alguma coisa de ruim. Se tiver algum daqueles dias, né, que você não aguenta mais. Exatamente, eu não me estresso, mas ontem mesmo se reuni em frente à casa do prefeito, 2 grupos e 6 foram presos, mas o que aconteceu, tinha até bombas que construíram, né, para causar realmente, né, danos. Porque eu trouxe o vídeo aqui. Como eu posso? Nossa. Posso. E tipo, dificuldades. Sei. Então. Não. Bom. Satisfato então, não posso. Já Que bom. Só muito assim. Essa ali, né? Tem uma legenda também. Hã? Planejei essa. Acho que só colocando mais alto aqui, por favor. Ela legenda da. Vocês podem ver. Sempre aqui uma coisa por tudo de dia. Ele quis são. Tá. E nada seguintes. Me diz. Se isto não é. Coloca. Se isto a sair, isto é de. Ok, tem um programa no som. Daí o vídeo tem a legenda. Então o som. Eu vou falar para vocês sobre o pergunta. É o Pio Paral. Por meio de uma coisa, a dizer do lixo. Não tem topa. Você acredita que depois parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos prepararmos para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Uma vida após o parto? Que tipo de vida seria esta? O segundo disse: eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós possamos andar com as nossas próprias pernas, comer com as nossas bocas. Talvez tenhamos outros sentidos que não podemos nem entender agora. Aí o primeiro retrucou: isso é um absurdo. Andar é impossível e comer com a boca? Que ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais que precisamos. Para que vamos comer com a boca? O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação, segundo insistiu. Bem, eu acho que alguma coisa, e talvez seja diferente do que aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse estudo físico. O primeiro contestou: bobagem. Além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida. E no pós-parto, não há nada além de escuridão, silêncio, esquecinha. Ele não nos levará a lugar nenhum. Bem, eu não sei disso seguir. Mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós.
Aí o Ribeiro respondeu: mamãe, você realmente acredita em uma mãe? Isso é ridículo. Se uma mãe existe, então onde ela está agora? Aí o segundo disse: ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Então disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa. Marci, eu te achei esse texto tão lindo, porque faz uma analogia sobre a fé que nós precisamos ter em Deus, porque a fé é exatamente isso, aquilo que não enxergamos, aquilo que não temos materialmente para pegar, mas a gente tem um sentimento muito maior, muito presente na vida da gente, que é Deus. E eu não canso de dizer, e eu tenho muita fé e acredito muito que eu sinto Ele. Como diz aqui no texto, fique em silêncio, escute a voz de Deus. É isso que a gente precisa fazer todos os dias. Então, esse vídeo eu achei interessante porque às vezes a gente não acredita a vida após a óbito também. Muitas pessoas têm ainda dúvida: será que existe? Será que realmente tem? Aqui está uma coisa que, claro que isso não existe, mas é a nossa dúvida na vida, e é a nossa dúvida em Deus, no amanhã. Então tem que ter confiança, fé. Essa fé não é de qualquer jeito, não é mas abrir o sentimento. Mas tem uma outra coisa, que é a questão da caridade. Sem a caridade não há salvação, né? Então essa caridade é um trabalho que abre as portas do sentimento. E quando você faz a caridade, você está movendo alguma coisa no outro. Quando você vê que está dando certo do outro, você se sente feliz. A partir do momento que isso acontece, a coisa mudou. E aí você cria uma nova pessoa dentro de você, você cria novos hábitos, você passa a fazer coisas que fazia antes e não faz mais. Você procura pessoas que te elevam, não pessoas negativas, pessoas que te levam para baixo. Então é bom vocês estarem aqui, né? Cada um com a sua responsabilidade na vida, mas buscando o Espiritismo como essa chave que vira, que gira a nossa jornada, e aí a gente vai alcançar outros patamares, outras coisas que a gente nunca viu antes. É importante estudar, é importante ler, participar dos estudos da casa, participar dos eventos, para ir abrindo os canais da mente, porque aí tem a mente, o cérebro, com a razão ainda perturbada, mas ligado com o coração. Não tem que haver esse canal. Sim, a gente entra no sentimento. Entrou no sentimento, a gente modifica a razão. Eu já não sei mais o que é
ser egoísta ou outras coisas. Quer dizer, isso é aos poucos, né? Que a gente não consegue dar o salto de uma hora para outra. Mas vai trabalhando com razão, e a razão ajuda a fé, e a fé vai ajuda na razão. E aí a gente opera coisas incríveis, inclusive na questão do magnetismo, assim como Pedro na época, ou o Ananias na época, que não conhecia nada, simples pescadores. Mas um dia eles entenderam que aqueles ensinamentos eles poderiam também fazer o que Jesus fez. E fizeram. Eles fizeram. No começo foi difícil, porque com meu Deus não sabia. Como é que eu faço isso? E essa potência está em todos nós. Assim os Espíritos falam. Todos nós temos isso. É só usar. Mas para isso, a gente precisa estudar, precisa aprender, precisa se modificar também. Senão, ele vai ficar a mesma ideia, no mesmo estilo, e nada se modifica. Muito obrigado. Que Deus nos ajude a alcançar novos voos. Não podia.